Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Duas afirmações o autor da carta aos Hebreus nos fazem sobre fé. Duas definições. Primeira, a fé é o fundamento da esperança. A fé é o fundamento da esperança. Segunda definição, a fé é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra, muito mais do que a mim. Fiquei pensando muito em que texto eu poderia usar para começar essa meditação com vocês, quando me pediram para falar desse tema, fé e conversão. Pensei inclusive em começar com a palavra que Jesus começou o seu ministério, e que nem era uma palavra original, porque segundo São Mateus no capítulo 3, João Batista já usava essa mesma expressão, essa mesma força, esse mesmo convite: arrependei-vos, convertei-vos, o reino dos céus está próximo. Ou como São Marcos nos afirma, logo no primeiro capítulo do Evangelho, versículo 14 e 15, o tempo de Deus, o reino de Deus se completa, o tempo de Deus se aproxima do seu ápice, da sua plenitude. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas pensei nessa força, que é a definição que o autor da carta aos Hebreus nos dá da fé, exatamente porque aquilo e as palavras que ele usa, há duas palavras que ele usa nessa definição, que são fundamentais para nós: a palavra esperança e a palavra certeza. Não há dúvida, meus irmãos, vou falar isso na frente de tantos bispos e padres da igreja, diante de vocês. A maior crise, a mais séria crise que o mundo, vírgula, para ficar mais forte, e a igreja, outra vírgula, vivem é a crise de fé. Por um lado, o mundo vive a crise da fé como a ausência de Deus, porque perdeu a dimensão do sagrado, porque perdeu a dimensão sagrada da vida, porque perdeu a dimensão da vida como um mistério que se relaciona a Deus e ao sagrado. E na igreja, uma fé que eu definiria com 3 palavras, começadas com a letra I. Porque aí quando alguém perguntasse a você, você tem fé? Você pode responder assim: I. Primeira palavra começada com a letra I. Temos na igreja, infelizmente, não, esse I não do infelizmente, uma fé intelectualizada. O que é uma fé intelectualizada? É aquela fé que está aqui presa à minha cabeça. É a fé que se baseia em definições. Eu acredito em Deus. Ora, São Tiago já afirma que o demônio também acredita. Essa fé o demônio tem. Esse conhecimento intelectualizado, não é nem intelectual, de Deus e das coisas de Deus, não é muito difícil ter. E para falar bem a verdade,
essa é a fé de muitos de nós da igreja, incluindo muitos de nós, padres e bispos, leigos, o povo de Deus. Porque muitas e muitas vezes, meus irmãos, nós acreditamos intelectualmente na Eucaristia. É triste a gente perceber. Mas não pensem vocês que todas as pessoas que participam, ou que celebram, ou até que presidem a Eucaristia, acreditam de fato que ali está o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se acreditasse, quanta coisa teria que mudar em nossa vida depois da celebração da Eucaristia? Em primeiro lugar, mudar em nós mesmos. Quantos de nós teríamos que ser pessoas completamente renovadas, restauradas, saradas, curadas? Mas nós temos uma fé intelectualizada. A gente não discute. Bom, Jesus falou, tomai e comer, isso é meu corpo. Tomai e beber, isso é meu sangue. Eu acredito, até porque eu aprendi a acreditar. Talvez se eu tivesse nascido lá num país não cristão, então eu não acreditaria. Essa fé intelectualizada é uma fé cultural. Ela faz parte da cristandade, não do cristianismo. Cristianismo é uma opção, uma adesão, um projeto de vida, uma força que me impulsiona, que gera em mim certeza e esperança. Cristandade é essa fachada que se deu no mundo, principalmente no Ocidente, porque o cristianismo traz algum lucro. Cristandade é isso que nós vemos, por exemplo, na época do carnaval. Cristandade é isso que nós vemos na época do Natal. E hoje até também na época da Semana Santa e da Páscoa. Porque se hoje o Natal é a época do Papai Noel, a Páscoa é a época do coelho, da folga. Há muitos hotéis e motéis que fazem grandes promoções, descontos especiais para você passar a noite de Natal no nosso motel. Desconto especial para você passar os 4 dias do feriado prolongado da Semana Santa no nosso motel, ou na nossa pousada, não sei de onde. Isso você vê nos jornais. Essa semana estava na Folha de São Paulo, de terça ou de quarta-feira, um caderno inteirinho sobre o turismo na França. E uma elogiosa matéria, mostrando que a França não tem preconceito, que ela já tem bairros inteiros, boates inteiros, hotéis especializados no turismo gay. Para ir homem com homem, mulher com mulher. Venha passar o feriado de Semana Santa, leva o seu namorado. Isso é cristandade. Quer dizer, você pinta com as cores do cristianismo. Você coloca o crucifixo. Lá no Congresso Nacional, bota o crucifixo e vota a lei do aborto. Eu conheci um padre, eu não sei o nome dele. Eu me encontrei com esse padre no avião. Talvez alguém me vendo pela televisão vai saber quem é esse padre. Esse padre é um doutor em comunicação. Ele fez esse doutorado na Alemanha. E ele estava fazendo o doutorado na Alemanha. O doutorado dele é a especialidade em cinema. Então, os orientadores do doutorado dele, para que ele pudesse escrever a tese, selecionaram 4 tipos de filmes que ele teria que assistir 100 filmes. Então, os 4 temas que ele teve que assistir, 100 filmes de cada um, portanto, ele assistiu 400 filmes. E foi anotando ali qual é a imagem de Deus, a imagem sagrada que aparece nos filmes. Era filme de ficção científica, filme de romance, filme de ação, e o quarto que deixou ele muito preocupado no início, filme pornográfico. Esse padre assistiu 100 filmes pornográficos, produzidos no mundo inteiro. E ele disse para mim que o que mais chamou a atenção dele
Em 97 dos filmes pornográficos aparecem ao menos uma vez o crucifixo. 97. Ou está no pescoço da atriz que está lá, da prostituta que está fazendo lá, ou está na parede, ou está na porta do motel, ou está no carro pendurado lá no retrovisor. 97. Então perceba o que é essa fé intelectualizada. Essa fé intelectualizada gerou, as pessoas aproveitam das coisas de Deus, aproveitam das coisas da religião. E alguns até na igreja, que se dizem cristãos, que se dizem católicos, dessa fé intelectualizada gera a segunda característica com a letra I. Uma fé individualista. Não vou falar muito nesse tema, que é o tema que eu tenho que pregar hoje à tarde. Uma fé individualista. Uma fé individualizada, quer dizer, é a minha fé, o meu Deus. Eu sou católico do meu jeito. Ora, do seu jeito você vai ser católico dos quintos dos infernos. Não existe esse catolicismo do meu jeito. Então você cria uma religião para você. A nova era está aí para ajudá-lo, inclusive nesse projeto. Se você quiser fundar uma religião, inclusive a lei brasileira está a favor de você. Basta você reunir 3 ou 4 pessoas, não precisa mais do que isso. Fundar lá uma associação, a Associação da Sagrada Unha de Nossa Senhora do Pé Torto. E fundou a sua igreja. Pronto, agora a partir daí você é respeitado, você pode cobrar o que você quiser, pode pregar o que você quiser, pode falar o que você quiser, porque a nova era já deu um jeito de se infiltrar lá nas leis, para que em nome da liberdade, essa fé individualista, ela está muito ligada a essa, em nome da liberdade. Eu sou o dono do meu nariz. Eu leio a Bíblia do meu jeito, a interpretação que eu faço, eu acho isso. Para mim, a palavra diz isso. Para mim, a missa para mim é um compromisso social. A missa para mim é um compromisso de formatura. Quantos que se formam em cursos superiores, aonde durante o curso inteirinho desceu a lenha na religião, desceu a lenha na fé, ensinou fundamentos completamente contrários à fé, ateístas, mas no dia da formatura quer achar uma besta de padre para ir lá, para sacramentalizar aquela imbecilidade intelectualizada que foi falada. E ai do padre se não fizer. Se o padre não aceita, vai para os jornais, onde já se viu. Aí entra, aí na história, os filhos jogam a coitada das mães. Aí a mãe, como a mãe frequenta a igreja, o filho vai na mãe e diz: mãe, nós queríamos tanto fazer a missa de formatura. E o padre não quis ir. Aí a mãe se rebota contra o padre também. Agora eu vou lá para a Assembleia, agora eu vou para a Universal, porque lá o pastor aceita. Vá, já devia ter ido. Essa fé intelectualizada aqui da cabeça gera essa fé individualizada, que não me compromete com nada, que não me compromete com ninguém, que não gesta uma postura de vida, um compromisso que não move. A fé verdadeira, disse essa definição de Hebreus, ela é um motor dentro da gente, é o fundamento da esperança, quer dizer, é aquilo que me segura. Fundamento é aonde eu me amarro, é aonde eu me seguro na hora dos desesperos. E além disso, fundamenta a esperança. Hebreus 6 dá uma definição espetacular de esperança. Diz que esperança é a âncora da alma. Eu pensei muito nesse versículo 19 e 20 do capítulo 6 de Hebreus. Agora, quando veio essa onda medonha aí do tsunami lá. A fé fundamenta a esperança. A esperança é a âncora
da alma. Olha, a âncora, o navio leva dentro. O barco, quando vai para o mar, a âncora é desse tamanho. Põe dentro do barco. Quase que não pesa nada para o barco levar aquela âncora. O peso da âncora em relação ao peso do navio ou do barco é uma vergonha. Não sei que relação tem, mas não chega a 0,1%. Pois uma âncora desse tamanho segura um barco que cabe 10, 20 pessoas. A âncora de um navio desses aí tem mais âncoras. Esses navios que cabem 1.000, 2.000 pessoas, não é muito mais do que 1,5 m, 2. Então a âncora, o navio leva dentro. Mas na hora que o navio precisa parar, joga a âncora para fora. Ora, se a esperança é a âncora da alma e a fé fundamenta a esperança, é a fé que impulsiona você lançar nessa hora essa âncora para que ela grude lá em fundamentos sólidos. Âncora também, em construção civil, é aquela peça formada um T assim, que eles prendem com um cabo de aço para segurar, para puxar. Então você prende em algo sólido, pronto. Até achar lá uma pedra, uma areia, lá um banco de areia no fundo. E pelo formato da âncora, ela segura o navio. É como se fosse um anzol. Ela fica pescando o navio lá no fundo do mar, para ele não se perder. Por isso que a gente se perde. Porque nos falta o fundamento sólido dessa esperança. Nos falta esta certeza a respeito daquilo que não se vê. Porque essa fé que eu alimento, sendo uma fé intelectualizada, que está aqui na minha cabeça, no meu cérebro, que gesta esse individualismo, eu não me comprometo. Aliás, isso a gente vê até na igreja. Cada um só pensa em si. Desde que você vai num encontro para 3, 4, 10 mil, 50 mil pessoas. Mas a pessoa fica triste se você não atendê-la ao menos em 2 minutos. Puxa vida, eu queria que 2 minutos. Padre, o meu problema é muito sério. É um problema grande demais, padre. Eu só preciso de 2 minutos do senhor. Espera aí, vamos chegar num acordo. Ou é sério, ou você só precisa de 2 minutos. Porque coisa séria não se resolve em 2 minutos. Vamos chegar num acordo? Mas não é porque a pessoa quer só. Se o padre não puder. Não importa se inclusive atrasar a pregação para 4 mil pessoas, para 10 mil pessoas, para 1 milhão de pessoas vendo pela televisão. Importa que ele me atenda eu. Não é assim? E se não me atender eu largo da fé. É uma fé individualizada, individualista. Nós precisamos sair dessa praia, porque ela não é a praia da fé verdadeira. A fé verdadeira me compromete. E vamos meditar isso hoje à tarde. Me compromete com a comunidade. Então, primeiro dessa fé, dessa falsa fé, essa fé intelectualizada. Segundo essa fé individualista. Terceiro é uma fé infantilizada. Eu acho que esse é um dos problemas mais sérios da Igreja Católica. Façam uma pesquisa nas comunidades de vocês. Quantas pessoas fazem a primeira comunhão todo ano? E depois, quantos voltam para a catequese de perseverança? Quantos participam de grupos de reflexão ou grupos de oração? Por que vai reduzindo de uma forma tão drástica? Sabe o que é triste? 99% dos que se dizem católicos, a última vez que ouviram falar de um modo mais sistemático sobre as coisas de Deus foi na catequese. Foi quando tinha 8, 9 ou 10 anos de idade. E isso que em alguns lugares a catequese acontece durante 40 aulas, no livrinho de catecismo já vem lá na catequese, 40 aulas.
Porque tem férias de julho, férias de dezembro, férias de janeiro, férias de fevereiro. Se for dia santo, feriado, dia de guarda, não tem catequese. É descanso. São 40 aulinhas de 1,5 página. 2 anos dá 80 aulinhas. Aí você imagina, a pessoa tem um físico de 90 quilos. E alguns mais do que eu, alguns chegam a ter o dobro. Alguns têm o corpo já de uma microbaleia, de um elefante. Cresceram fisicamente, alargaram-se fisicamente. Intelectualmente tem muita gente culta. Fala 3, 4, 5 idiomas. Aliás, tem gente que estudou várias línguas para poder falar mais da vida do outro em vários idiomas. Uma pessoa intelectualizada, ela lê todos os livros, principalmente da lista dos mais vendidos. Ela lê muito, ela estudou, ela já é doutor. Quer dizer, no campo físico cresceu um monte. No campo intelectual cresceu, estudou, ampliou seus horizontes, foi conhecer outros países, não é? Assina canais de televisão pago para conhecer notícias de outros lugares. Está na internet, lê jornais, lê revistas semanais, ótimo, tudo isso é bom demais. Mas no campo da fé, a fé tem 8 anos de idade. Alimentada durante 80 aulas de catecismo. Então você bota numa balança. Aqui eu tenho um corpo de 90 quilos, uma intelectualidade já com pós-doutorado, que fala não sei quantos idiomas, que sabe não sei quantas coisas. E do lado de cá, naquele pratinho da fé, eu tenho 80 aulas de catecismo. Isso quando eu não falto ao catecismo. Porque logo na primeira aula, a catequista já afirma que eu posso ter 20% de falta. No máximo! E se tiver mais, a mãe tem que mandar um bilhete justificando. E tem mãe que mente justificando. Esses dias eu tive que xingar uma velha lá em casa. Eu não gosto de xingar ninguém, principalmente velha. Não xingar velho é um atraso de vida. Nunca xingue velho, viu, Dom Homero? Nunca. É um atraso de vida. Mas a velha me aparece lá em casa com a netinha dela. A netinha estava no catecismo. Quando acabou a missa, veio beijar a mão do padre, beijar o padre. E a velha abriu a bolsinha. Achei que ia fazer uma oferta, né? Ela tirou um boletinzinho assim, dobradinho. Se eu não podia pôr a minha assinatura num quadradinho para provar que a criança foi à missa. Muito prazer. Pus lá a data e assinei. Ela falou assim: ô padre, será que não dá de o senhor assinar mais 2? Que a menina não pôde ir em 2 missas. Eu olhei para ela. O que eu pensei, não posso falar. Onde já... Olha o papel que essa velha se submeteu. Mentir, ainda quer a assinatura do padre. Que coisa, gente. Pensa, parece piada, é verdade. Que alimento eu dou para... Isso começa com a criança. Agora você pega a criança que vai no catecismo, que tem 1 aula de catequese por semana. Quantas aulas ela tem da catequese do encardido em casa? Porque em casa ela tem professor de graça. Porque às vezes o pai e a mãe são professores que recebem do encardido. Porque as palavras que eles falam, não sei de onde essa criança aprendeu a falar isso. Engraçado que ele fala com o mesmo sotaque da senhora. Não, interessante. Vai ver que aprendeu em outro lugar. Então já tem o pai e a mãe brigando. Tem os irmãos falando bobagem, palavrões. E ainda tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 aulas, aulas diariamente, através dessas pornografias que a televisão apresenta. Então, já é desleal, é desonesto. Nós colocamos nossa criança por obrigação e chegamos a esse absurdo. Aquela senhora, e eu conheço, é uma senhora séria, uma pessoa boa.
ela achava que estava fazendo um bem para a netinha. Que senão, coitadinha da netinha, a professora ia exigir que ela fosse à missa em outro lugar, ia ter que ir em outras missas, ou não ia poder fazer a catequese, tadinha. Já pensou o trauma dessa criança? Eu penso nesses traumas de criança, sim. Já contei isso no livro meu. Eu não pude fazer a minha primeira comunhão junto com as outras crianças. Foi a maior decepção da minha vida, quando a professora falou: todas as crianças para fazer a primeira comunhão têm que usar calça comprida branca. Porque ela tinha alugado para os meninos um guarda-pó cor de vinho. As meninas iam com a saia cor de vinho, guarda-pozinho branco. E os meninos com calça branca, guarda-pó cor de vinho, pão e vinho. A professora falou isso uma semana antes. Cheguei lá em casa e falei: mamãe, o professor disse que tem que ir arrumar uma calça comprida branca. Eu falei isso tranquilo, porque mamãe é costureira de mão cheia. Ela falou: tá bom, meu filho. Mas eu notei que não estava. Como criança, sem querer, acaba ouvindo às vezes o que os pais falam. Principalmente quando fica com a orelha atrás da porta assim, né? Igual a Sara estava lá escutando a conversa dos anjos com Abraão, né? Aquilo, veja que é um costume antigo. Eu escutei quando a mamãe falou para o papai: pai Guizinho, a Dulce falou que tem que comprar calça comprida para o menino fazer a primeira comunhão. Eu falei: mas não tem jeito. O pagamento do leite só vem no final do mês. Isso era começo de mês. Aonde arrumar dinheiro para comprar 80 centímetros de pano? Não é mais do que isso para fazer uma calça para um menino de 9 anos de idade. Não tinha dinheiro. A mamãe guardava a minha calça curta, porque era do meu irmão mais velho que fez a primeira comunhão, com o terninho branco. Depois meu outro irmão, aquele emprestou para uns 10, 20 primos, e agora estava guardadinho para mim. Eu já tinha o meu terninho lá, inclusive com aquelas preguinhas aqui assim, para pôr assim, bonitinho. Aí, não pode. Aí, eu já comecei a chorar. Mamãe já viu que eu estava escutando a conversa. Chamou: ó, meu filho, não vai ter jeito. Mas nós vamos dar um jeito, viu? Ô semana, gente. Tanto que eu chorei aquela semana. E os meus colegas insultando: não vai fazer bem comunhão. Quando foi no sábado, véspera da primeira comunhão, eles iam fazer a primeira comunhão no domingo. A hora que passou o jipe do Padre Arlindo, a mamãe deu aquele grito que a gente já conhecia. O povo antigo tinha uma pedagogia para educar, que é bacana, não é? Falava num tom de voz que você sabia, era você que estava chamando. Vai tomar banho! Já tomei o banho, lavou a orelha. Já ouvia? Jogou a água da bacia fora. Tem que deixar a bacia limpa para os irmãozinhos que vinham de banho. E ela também já tomou banho. Grudou na minha mão, fomos nós para a igreja. Chegou lá, ela falou: Padre Arlindo estava tomando café na casa do meu tio. Pelo ar da mamãe, o Padre Arlindo viu que era coisa séria. Falou: Nazaré, eu já vou lá. E na hora o padre já se levantou e foi para a sacristia. O que aconteceu? Ela contou. Falou: ô Nazaré, você sempre foi catequista. Você educou quantas crianças aqui no Biguá? Só vou fazer uma pergunta para você. O menino tem condição de fazer a primeira comunhão? Tem. Então ele vai fazer hoje. No sábado, sozinho, na véspera, viu? Eu de terninho branco, chorando, emocionado e feliz. Eu fiz a minha primeira comunhão sozinho. Porque graças a Deus, papai e mamãe não tinham dinheiro para comprar 80 centímetros de pano branco. No domingo, quando entrou aquela fila de crianças para fazer a primeira comunhão, eu já era veterano. Eu já estava de coroinha lá no altar, lá na frente. Talvez naquele dia Deus me escolheu para ser padre. Já que não tem pano para cobrir as pernas, eu vou dar um jeito de ele pôr uma túnica que se cobre inteiro de branco. Não sei. Quem sabe se não foi? Então, a criança vai ficar traumatizada. Não, gente. O que traumatiza é a ausência de Deus.
O que traumatiza é a distância de Deus. O que traumatiza é a falta de fé. Falta de dinheiro não traumatiza ninguém. Pobreza não traumatiza ninguém. A grande miséria desse mundo é a ausência de Deus. Porque a falta de Deus leva, inclusive, quem tem dinheiro, quem tem poder, a usar o poder e o dinheiro para o mal, que é o que vem acontecendo hoje. Por que tanta gente miserável nesse mundo? Por que tanta gente na miséria? Porque muita gente miserável. Vocês sabiam que no mundo a cada 5 segundos morre uma criança de fome? Mas não é parente meu, não estou nem aí. Interessa que eu coma o tanto que der e o que não der. Porque nós não estamos preocupados com isso. Eu sou católico, mas eu jogo comida fora. Eu sou católico, mas meu filho larga o prato cheio de comida. Essa fé infantilizada, ela não faz a gente pensar, peraí, a minha fé me compromete. A minha fé tem que tornar-me uma pessoa melhor. A fé é essa força que entra dentro da gente e faz vir à tona o melhor que nós temos para nós e para os outros. A fé no cristão tinha que fazer em nós o que o perfume faz na flor. Exala. A flor, se você pisar nela, ela ainda exala o seu perfume. A fé é aquilo que sobra quando tudo já foi embora, quando todos já nos abandonaram, quando a gente não perde, quando a gente perde tudo. E você tem ainda a certeza, a fé não me abandonou e eu não larguei esse Deus, é o que me segura, é só o que temos. Eu conto no meu livro Segredos de Cura Interior o testemunho de algumas pessoas que vivem em países onde é proibido ter fé. E eles afirmam, a fé é a única coisa que nós temos, é a única coisa que nos segura. Aliás, você devia fazer esse teste para você mesmo. Se você vivesse num país, e se continuar desse jeito, pode ficar sossegado que você ainda vai viver num país assim. Mas se você vivesse num país onde fosse proibido ter fé, e repito, nós estamos caminhando para isso. Porque o que os meios de comunicação, o que os governos, o que os poderes estão favorecendo é essa fé intelectualizada, infantilizada, individualizada, e tem mais um I para essa fé que eles gostariam muito que a gente tivesse, uma fé imbecilizada. E isso sim. Agora, quando se tratar de uma fé dinâmica, que me impulsiona, que mexe comigo, que mexe com os meus valores, que faz, a fé precisa ser a lanterna que eu ilumino cada realidade da minha vida. A fé precisa ser a lanterna que eu ilumino o canal de televisão. Eu posso assistir à luz da minha fé, eu posso assistir esse programa, eu posso assistir esse filme. Eu posso, à luz da minha fé, assistir essa novela. Eu posso ouvir essa música. Eu posso usar essa roupa. À luz da minha fé, eu posso usar essa roupa. E garanto a vocês, se cada um de nós acendesse essa lanterna para valer, o mundo seria muito melhor. A luz da fé precisa iluminar a mesa da minha refeição. Será que a comida que tem aqui, de fato, é o bastante para que a gente se alimente de modo saudável, correto, sem pecar? Porque senão nós pecamos à mesa. Nós pecamos quando nos divertimos. Gente, esses 160, 170 mil pessoas que já morreram, e muitos infelizmente vão morrer, infelizmente, muitos desses morreram em pecado mortal. Porque o mundo inteiro conhecia, e inclusive isso virá à tona, os próprios governos de muitos desses países sabiam da possibilidade dessa onda gigante, mas ninguém falou nada para não alarmar, porque aquela região, de modo especial a Tailândia, é conhecida no mundo inteiro como lugar de turismo sexual, como muitas e muitas vezes o Recife já foi apresentado lá fora. Fortaleza já foi apresentado lá fora. Quando faz propaganda, venha para o Nordeste, coloca a foto daquelas menininhas seminuas. Isso eu já vi lá no exterior. E vocês sabem que isso é verdade. Graças a Deus, hoje começa uma campanha contrária a isso. Louvado seja Deus. Mas infelizmente lá não.
Países inteiros, por exemplo, a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, 2/3 dos habitantes dos alemães, portanto 60 milhões de alemães, viaja todos os anos de férias. É a maior indústria na Alemanha, é o turismo. E quantos desses vão para esses lugares? Quantos europeus riquíssimos, brasileiros também, estavam lá? Quantos estavam em pecado? Por isso que não estão divulgando muito o nome, não. Por isso estão encobrindo. Por isso os governos estão mandando os seus diplomatas para lá, para ver se abafa um pouco. Porque virá à tona. Mas, gente, pode abafar nesse mundo. A nossa fé nos diz que vai ter o juízo final, aonde a luz da fé vai ser jogada em cima dessas atitudes. E quantas dessas pessoas, infelizmente, conforme está no catecismo da Igreja Católica, imediatamente depois da morte, se morrer em pecado mortal, vão para o inferno. Que tristeza! Essa devia ser a grande tristeza. Então a gente está vendo muita gente falar nessa solidariedade, porque o ator fulano de tal deu 10 milhões de dólares, o país não sei aonde deu 50 milhões de dólares, já foi um caminhão de comida, louvado seja Deus, ótimo, isso é maravilhoso, isso é espetacular. O Brasil já mandou 3 aviões, o último tinha 9 toneladas de água, louvado seja Deus. Mas por que esses aviões não vêm trazer água aqui por Agreste, onde tem tanta gente, tanto vaca morrendo de fome? Porque se vier, não vai aparecer no jornal da CNN, não vai ser registrado na ONU. Pior ainda, que lugar você viu a não ser em alguns canais católicos, porque nem todos tiveram a coragem de fazer isso? Em que canal católico, em que lugar você viu, a não ser em canal católico, em que outro lugar você viu as pessoas preocupadas com a salvação dessas almas? E muita gente aí morreu em pecado mortal. E você e eu? Será que se a gente morrer num momento de diversão, a gente também não morre em pecado mortal? Porque quando a gente vai se divertir, quando a gente vai descansar, quando a gente vai de férias, a gente desliga, tira a pilha da lanterna da fé e vai com a apagada. E aí a gente faz, bom, ninguém me conhece mesmo, faço o que eu bem entendo. E alguns de nós fazemos coisas medonhas, horrorosas, e depois colhemos. Depois voltamos, colocamos a nossa camisa de clésima, colocamos a nossa camiseta com a Nossa Senhora que vai ter o joelho, colocamos nossos crucifixos, enrolamos o texto de novo e vamos para a igreja rezar. Isso não é fé. Isso fede, mas não é fé. E não é nem fé em espanhol. Isso é de fedor, é de estrago. Então, essa fé infantilizada, que não cresceu, e não cresceu por quê? Pare de regar uma planta. Do mesmo jeito que a vaca, que se não tem água vai morrendo, e a gente vê na televisão aqueles animais esturricados, fininho, magrinho. Do mesmo jeito que a gente vê rios inteiros quando seca tudo que está ao seu redor. A fé, se não é alimentada, ela vai definhando. Alguns ainda têm um risquinho, um raiozinho de fé. Ela vai definhando. E na hora em que vier a tempestade, e essa tempestade virá. Na hora em que vier a dificuldade, e a dificuldade virá. Por quê? Porque a fé infantilizada, ela reza assim: ô Senhor, ajuda que não tenha obstáculo por onde eu vou passar. Essa não é a oração que Deus escuta. Não pense que quando Jesus falou que a fé remove montanhas, Jesus está dizendo que faz sair a montanha. Jesus está dizendo que a fé dá força para você ultrapassar a montanha, ultrapassar o obstáculo. A fé me impulsiona. É a certeza a respeito daquilo que não se vê. A fé faz com que eu enxergue o que está atrás dessa montanha.
ela é uma certeza que fundamenta a minha esperança. Eu sei que vai melhorar. Eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando por uma situação de miséria, eu estou passando por um momento de desgraça, mas eu sei, a minha fé me ilumina lá na frente, e é isso que vai dando esperança e força. Por isso, quando eu vou deixar como tarefa para você ler o capítulo 11 inteirinho dos Hebreus, é lindo, reconta a história da salvação sob a ótica da fé. O autor sagrado aí pegou uma lanterninha e foi jogando no Antigo Testamento, e como ele diz aí, ele queria fazer isso com todos os personagens, mas não tinha espaço para fazer. Ele pegou a lanterna da fé e foi, lá desde Abraão. Abraão é o grande pai da fé, o homem mais citado na Bíblia inteira como modelo de fé, porque acreditou, esperou contra toda esperança. Que coisa espetacular São Paulo nos fala. Ou aquele texto que o padre Jonas usou ontem aqui, Romanos 5:1, justificados, pois, pela fé que nós temos em Jesus Cristo. A esperança não decepciona, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Aquilo que São Paulo fala aos Gálatas. Então, Paulo, o autor sagrado dos Hebreus, pegou a lanterna e foi iluminando o Antigo Testamento. Então o capítulo 11 inteirinho vai dando os modelos de fé, de modo especial Abraão, Moisés, e aí vai Raabe, a meretriz. A conclusão é o primeiro versículo do 12. Leia aí, Hebreus 12:1. Uma conclusão linda desse capítulo 11. Tanto é a conclusão que começa com uma expressão desse modo, desse jeito. Então, a partir daí, cercados como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, desvencilhemo-nos. Aqui vem a conversão. Que palavra bonita, hein? O que é desvencilhar-se? É desamarrar. Mas o desvencilhar dá a ideia de que você está amarrado de tudo quanto é jeito, que tem um monteiro de corda. É como quando a senhora pega lá, está fazendo crochê, e a senhora esqueceu aquele rolinho lá, e o gato da senhora e mais o netinho começaram a brincar com aquela linha. Puxa para lá, puxa para cá. Quando a senhora chegou, o sapatinho já estava só no cadarço, e estava aquele montuado. E a senhora teve que desvencilhar, tirando devagarinho, com muita paciência, puxa para lá, puxa para cá, não é assim? Desvencilhar, e soltando essas amarras. Desvencilhemo-nos das cadeias. Cadeia que tanto faz, ou você pensar em cadeia como coisa que me amarra, ou aquelas grades que nos prendem. Das cadeias do pecado. Também o pecado encadeia. Pecado encadeia o mundo moderno usa essa expressão, a cadeia de lojas, quando tem uma porção de loja da mesma marca. Ou, por exemplo, aqueles coisinhas que jogam, dominó, que eles põem aqueles dominó em pezinho e faz um desenho, e você só aperta o primeiro, ele vai, né? Vai derrubando todos eles, encadeia. Desencadeou. Então o pecado faz isso, vai ligando, a gente vai se ligando ao pecado. É a música que eu escuto, aí eu já vejo aquela novela, aquele filme, aí eu já quero comprar aquela roupa, aí eu, quando visto a roupa igualzinho aquele artista vestiu, eu começo a me comportar como ele, e aí eu vou deixando os valores de lado, aí eu começo a juntar as falsas justificativas. Sabe aquelas falsas justificativas da fé infantilizada? Ah, padre, é até melhor eu não ir na igreja, porque que adianta? Tem gente que vai na igreja, reza, mas tem uma vida regular. Eu conheço gente que vai na igreja, comunga, mas está vivendo errado, fica enganando todo mundo, inclusive até aquele padre lá, eu não gosto daquele padre. Então, eu, para não pecar, já fico em casa e já não vou na igreja. Eu assisto a missa na televisão. Vale? Vale. Claro que vale. Por exemplo, se você estiver com fome, não vale você ver uma propaganda de comida, já não fica cheio? E vale igual. Se você se enche só vendo a propaganda de uma mesa de comida, não precisa almoçar mais. Liga a televisão na hora do almoço, filma lá um canal, moço, olha, tá vendo?
Aquele que bebe de abóbora lá, que delícia, hein? Olha que a buchada de bode lá, que maravilha, né? Pronto, limpa a boca. Ao Senhor agradecemos, aleluia. Ale não, aqui, aleluia, né? Pronto. O alimento, acabou, não precisa, só economia, não precisa fazer comida, não precisa sujar a roupa, nada. Bacana, né? Por que não aplica na vida espiritual isso que a senhora... Agora, na vida espiritual, eu dou desculpas. É cadeia de pecado. Desvencilhemo-nos das cadeias do pecado. Corramos com perseverança ao combate proposto. Eu gosto dessa visão de fé como combate. Paulo tem muito essa visão. Ele fala para Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora resta-me receber a coroa da justiça que me dá o Senhor, justo juiz naquele dia. Fé é combate. A fé cristã, a fé bíblica, não tem nada como apatia, não. Da pessoa cruzar o braço e ficar só no poder do pensamento lá. Não. A fé cristã faz você arregaçar as mangas, faz você se lançar, corramos ao combate proposto, com o olhar fixo. Que expressão espetacular. A nossa lanterna só tem uma direção, o olhar fixo no autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu perco, gente, isso você tem que aplicar nas coisas do dia a dia, é nas pequenas dificuldades, é nos momentos difíceis que você está passando, já passou ou vai passar. Nessa hora, se você tem uma fé que foi alimentada, daí a importância de você assistir programas de televisão. Graças a Deus hoje tem vários programas, 24 horas no ar. Daí a necessidade de você ler bons livros, graças a Deus. Hoje é porque essas revistas, esses jornais que fazem lista de mais vendidos, não consultam as editoras católicas. Porque estavam felizes da vida, porque uma das grandes escritoras brasileiras, no ano passado, vendeu 50 mil livros. Só o Se Ensina ou Não do Padre Jonas foi mais de 300 mil exemplares. 300 mil! Só a Luta Pessoal já foi mais de 100 mil exemplares. Só o livro do Márcio foi mais de 80 mil exemplares. Por que não aparece lá? Eu tenho a graça de ter livro em 13ª, 14ª edição. Por que não aparece lá? O católico não tem desculpa, não. Você tem material maravilhoso. Só Dom Terra, que está aqui conosco, já escreveu 100 e não sei quantos livros. Pensa bem o que é isso, que espetáculo. Nós temos quantos livros todo ano, durante o retiro popular, Dom Alberto coloca em nossa mão, com o livro e com na televisão. Quantos? Mas isso não aparece, então você precisa alimentar a sua fé com leituras boas. Você assina uma boa revista, ótimo. Você tem condições, ótimo. Mas graças a Deus, hoje tem revistas que você pode assinar. Ou, por exemplo, a revista Canção Nova, que hoje tem uma média de 550 mil exemplares por mês. 550 mil exemplares por mês. Isso tinha que estar no Guinness, porque é de graça. Chega na sua casa, até o correio, a Canção Nova paga para você receber, mesmo se você contribui ou não contribui. Você precisa alimentar a sua fé, lendo bons artigos, músicas, graças a Deus. Quantas músicas do time do Dunga, do Ricardo Sá, do Padre Jonas, só para você inclusive. Você alimenta a sua fé ouvindo. Hoje você não tem desculpa de dizer: ah, padre, mas o meu filho não gosta, sabe? O meu filho só gosta de rock. Pois graças a Deus nós temos CDs de rock pauleira para ele ouvir. Tem lá, ué. Tem forró, tem samba, tem frevo, tem maracatu, tem o que você quiser. Não tem desculpas.
Mas agora é preciso desvencilhar-se das cadeias do pecado, alimentar a minha fé. E aí, meus irmãos, alimenta a fé igual alimenta o estômago. Adianta você ir numa festa e tirar a barriga da miséria, comer até não poder mais. Não, você vai passar mal. Não, hoje eu vou comer bastante, porque os próximos 15 dias eu não vou almoçar. Não vou jantar, não vou tomar café. Seria intelectualizado falar isso? Racional? Não. E por que no campo da fé você faz isso? Ah, porque eu vou uma vez por mês no acampamento, num dia de louvor, num retiro, e os outros dias? Como é que você alimenta a sua fé? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Naquelas semanas que não tem encontro, que não tem retiro, que não tem grandes eventos. É esse alimento diário, esse alimento cotidiano, é a Bíblia no meu dia a dia. Cada dia um pouquinho, que eu vou alimentando, e eu vou ver o resultado lá na frente. Que hora eu vou ver o resultado? Na hora em que a minha fé for necessária. E digo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, isso vale para nós sacerdotes, para os senhores bispos, para os religiosos e as religiosas, e para você que é pai e mãe, para você que é jovem. Cada vez mais será necessário que tenhamos uma fé viva, uma fé carismática, uma fé expectante, uma fé dom do Espírito Santo, uma fé carisma do Espírito, uma fé que me impulsiona, uma fé que me faça não só pular os obstáculos, mas levar um monte de gente a sair, a pular, a sair desses obstáculos, a sair desses buracos, desses abismos nos quais o mundo está empurrando a humanidade. Uma fé que me impulsiona, que me faça ver aonde todo mundo tapou. As luzes todas se apagaram, ninguém enxerga nada, todo mundo só enxerga o óbvio, todo mundo só enxerga aquilo que o encardido quer mostrar. Naquela hora a minha fé enxerga além. Opa, eu estou vendo, lá na frente, lá tem uma saída. E quanta gente não está vindo atrás de nós, porque estão vendo que nós estamos enxergando, porque estamos com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, nosso Senhor Jesus Cristo. Cada vez mais é absolutamente necessário essa fé que nos impulsiona, que nos tire da moleza. Corramos no combate proposto. Oh, que palavra forte para ser dita a não sei quantos milhões de pessoas que se encontram na depressão. Gente, se um dos grandes médicos do coração do Brasil, que nem o Dr. Roque, escreve um livro onde afirma que a depressão está intimamente ligada com a falta de fé, quem somos nós, sacerdotes e cristãos, para dizer o contrário? Quando você lê essa palavra e ilumina, meu Deus, a depressão está intimamente relacionada à falta de fé. Mas, padre, quando eu descobri a doença, eu comecei a rezar tanto. Quando descobriu a doença, consertou o que tinha ficado para trás? Desintoxicou o seu organismo? Quantos médicos nos ensinam? Primeiro precisa desintoxicar o organismo da pessoa, tirar as toxinas. Quando a pessoa toma qualquer veneno, não tem que tomar leite. Ainda fala, não provoque vômito. Dê leite para a pessoa e leve para um hospital, que é para desintoxicar. Você faz vomitar, só sai aquilo que está por cima, mas o resto das toxinas entra lá dentro da pessoa, contamina a pessoa. Precisa limpar. Então, para alimentar a nossa fé, nós precisamos desintoxicar o nosso coração. Ele está estragado, ele está sujo, ele está pesado. Quantos de nós estamos pesados, gente? Porque falta-nos a luz da fé. Quantos de nós estão dando cabeçada na parede? Porque falta-nos a luz da fé. Encontramos-nos em situações, padre, eu não sei o que eu faço, padre. Minha filha está vivendo um namoro de prostituição. Meu filho está nas drogas. Fulano da minha família está no alcoolismo.
Eu não vejo saída. Oh, meu irmão, minha irmã, você não vê porque você está cegando a luz da fé. Sem a dimensão da fé é impossível agradar a Deus. São João escreveu na sua primeira carta, capítulo 5, verso 4: a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Nós vamos vencer, meus irmãos, pela fé. Por isso que nós precisamos nos ajudar, por isso que nós precisamos evangelizar uma pessoa por dia, ou uma pessoa por semana, como foi falado ontem aqui. Por isso que nós precisamos levar o evangelho, a boa notícia. E qual é a grande boa notícia? Não pense que é muita coisa, não. Você nota uma coisa que chama a atenção da gente. Toda a pregação de João Batista cabe num e-mail que você mandar para qualquer pessoa. 5 ou 6 linhas. E o centro da pregação de João Batista, eu começava falando: arrependei-vos, o reino do céu está próximo. Que força tinha essa palavra, que fez com que 2 dos seus discípulos, quando ele mostrou, eis o Cordeiro de Deus, eles largaram de seguir João e foram seguir Jesus. E Jesus, qual foi a grande palavra que Jesus anunciou? Que força foi aquela que fez Jesus olhar para Pedro, para Tiago, para João, para André e falar: doravante serás pescador de homens? E eles largaram tudo e seguiram Jesus. Que força foi essa? Que força foi essa que fez Mateus, o grande cobrador de impostos, um homem de uma longa carreira tributária, jurídica e safadeza junto? Siga-me, segue-me. E ele levantou e foi. Porque Jesus, ao falar, iluminava, está aí, ele é autor e consumador. É aquele que executa, ele é o executador da nossa fé. Não só temos fé em Jesus, mas a fé, ele é autor. A fé é um dom, a fé é uma graça. Você não merece o dom da fé, você recebeu esse dom. Agora cabe a você alimentar esse dom. E mais do que isso, fortalecê-lo, fazê-lo crescer, 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 com esse olhar fixo. Então, quando passar por essas situações difíceis, que você já passou, está passando, ainda vai passar, nessa hora é que entra em ação a lanterna. Sabe a senhora que tem aquela vela guardada em casa, para que quando acaba a luz, a senhora vai no escuro lá? Eu tenho na minha casa umas velinhas lá, no escuro, eu venho dentro do meu quarto, já sei andar dentro do meu quarto. Uma vez lá em Uberlândia me apresentaram um rapaz que tocava no ministério, falou: padre, ele é cego. Oh, como vai você? Tudo bem? Tudo. Padre, você vê que coisa interessante, ele anda dentro da casa dele, sem bengala, sem nada. Ué, quero ver ele andar dentro da minha, assim. A casa dele está acostumado. Ele é cego, mas o pé dele não é cego. O pé dele sabe que bate ali, ele vai passar por ali. A gente com a luz apagada lá, acabou a luz, você vai lá dentro da sua casa, abre aquela gaveta, ou às vezes dentro do guarda-roupa, e enfia a mão assim, ainda mais em casa que a mãe esconde, senão ele fica brincando com vela, acaba a vela, não é? Quantas mães guardavam o fósforo escondido lá assim, porque senão a gente acabava com o fósforo, ficava riscando e soprando, testando para ver se acendia mesmo, né? Para depois mandar de presente para uma pessoa. Você vai lá, enfia a mão lá no guarda-roupa, lá atrás do armário, lá na cristaleira, tira lá a vela, uma nojinha de vela, já acende a primeira, a senhora sabe onde está, não é assim? Pois a sua fé precisa ser essa vela, que nessas horas, nas horas difíceis, na hora da dor, na hora da perda, na hora que você perdeu um ente querido, na hora da perda de um emprego, na hora de uma doença, na hora de uma desgraça, como essa que acontece, que é imprevisível, nós não sabemos quando será a próxima, temos que estar preparados. Mas a pergunta de Jesus é: será que quando voltar o Filho do Homem, nós sabemos que sua volta está próxima? Será que ele vai encontrar fé ainda sobre a terra? Ele estava se referindo a isso. Nessas horas difíceis que a gente vai enfiar a mão, eu sei o que me segura. Paulo diz: eu sei em quem pus a minha confiança, eu sei em quem eu acreditei.
me segura na hora em que está todo mundo me empurrando. O que sobrou na minha mão e no meu coração está aqui. Então eu acendo essa chama da fé, ela ilumina, ela abre os meus olhos, ela abre os horizontes, ela mostra-me aquilo que ninguém está enxergando, é a eureka. Eu vi a luz, eu tenho essa luz, e ilumina. E quanta gente virá atrás, e meu irmão, minha irmã, quanta gente está precisando. Pense na sua família, quantas pessoas da sua família, dos seus amigos, ou pessoas que já passaram pela sua vida. Talvez hoje você está aqui sozinho porque o seu casamento deu errado, que seus filhos estão longe. Quantas dessas pessoas precisa que você, minha querida velhinha, de 70, 80 anos de idade, revolucionária, que naqueles momentos mais difíceis, até da história da igreja, enquanto estava todo mundo discutindo as bobagens lá, teologia disso, teologia daquilo, você estava lá com aquele tercinho, calejado, segurando essa fé alimentada. Quantas pessoas da sua família estão precisando dessa luz? Quantas pessoas hoje estão aí desempregadas? Fala-se tanto hoje do desemprego. Oh, meu irmão, minha irmã, o desemprego não é só problema de governo, não. E isso aí também é uma desculpa que inventaram, as badernas daqueles que não querem trabalhar e fica aí fazendo arruaça para a rua, levantando bandeira, chacoalhando as bobajadas também. Põe eles para trabalhar para ver. Põe eles para roçar um pasto aí de enxadão para arrancar guanchumbo, que eu quero ver se aguenta 2 dias. Aqui que aguenta. Vai capinar um canavial, tudo cortado de juçal, duvido se aguenta. Vai arrancar feijão que a mão fica todo cheio de formiga. Quero ver se aguenta, não é assim? É dureza, a vida é difícil, a vida é dura. Olha esse pessoal que pesca, eu sei se é pesca ou caranguejo, os caranguejos, agora que não tem mais, né? Vai lá naquele lodo, enfia a mão lá, sabe lá o que tem, mas está lutando, está batalhando. Então, a questão do desemprego está relacionada também à falta de fé, de alguém que alimenta. Não, para aí, nós não vamos cruzar os braços, não. Nós sabemos em quem nós acreditamos, o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos com um olhar fixo, nós não desviamos os nossos olhos, nós não desviamos dos barulhos que o mundo tenta tirar a nossa atenção, tirar o nosso foco, porque a pessoa que não sabe para onde olha, vai para qualquer lugar, deixa-se levar para qualquer canto. A fé é essa força que nos impulsiona, que nos ilumina, que tira a água da pedra, que faz você ter ideias. A sua família está passando necessidades, porque, perdoem-me a honestidade, vocês não alimentaram a fé. Porque digo uma coisa a vocês, a pessoa que alimenta a sua fé, passe pela situação dificílima, perde tudo, mas continua caminhando firme, porque sabe, eu estou com os olhos fixos no autor e consumador da minha fé. Por que às vezes se pergunta, meu Deus, como é que a pessoa aguentou tanto? Se fosse eu, não teria aguentado. É verdade, você não teria aguentado mesmo. Porque você está molenga demais. Você está se tornando a pessoa preguiçosa demais, fraca demais, light demais. Porque você não alimenta a sua fé. Daí vem a importância dessas orações cotidianas, do terço, da leitura cotidiana da palavra, da oração em pequenos grupos, para alimentar a minha fé, para me impulsionar, para me tornar forte naquelas horas difíceis, nas horas em que o nosso horizonte parece que desapareceu. Quem na sua casa está precisando? Feche os seus olhos um pouquinho e pense quem na sua casa, na sua história, na sua comunidade está urgentemente necessitado de converter-se para a fé. Talvez essa deveria ser uma das metas de cada um de nós nessa manhã. Converter-nos para a fé. E para isso é preciso purificar essa fé infantilizada, intelectualizada, individualizada. É preciso purificá-la.
É preciso tirar de dentro do nosso coração aquilo que colocaram em nome da fé, em nome de Deus. Todas as manifestações de fé estragadas por essa cristandade que soube aproveitar os princípios, os elementos da fé, mas colocar aí dentro elementos absolutamente contrários à fé. Nós precisamos converter-nos para a fé, purificando a nossa fé, lançando fora do nosso coração, do nosso intelecto, da nossa cabeça, das nossas emoções, as atitudes, as palavras, os sentimentos que estão alimentando essa fé infantilizada, individualizada, intelectualizada. Nós precisamos renunciar a tudo aquilo que é contrário à nossa fé. Nós precisamos de gente que tenha a coragem de manifestar, ou como a igreja nos convida, a professar a nossa fé, a externalizar a fé como uma profissão. De pé a gente fica em todas as missas solenes e professa: eu creio. Precisamos converter-nos para essa fé viva, expectante, fundamento da esperança, certeza a respeito daquilo que não se vê. Essa fé cujo autor e consumador é Jesus, essa fé que é a vitória que vence o mundo, essa fé que nos torna filhos de Abraão, essa fé que nos transforma em filhos e filhas de Deus. E depois de converter-nos para essa fé, nós precisamos alimentá-la. Eu preciso selecionar os alimentos para que a minha fé cresça de modo saudável, forte, sem os excessos das gorduras estragadas, dos açúcares estragados, que na hora é bom, é doce, mas que não me alimenta, que não tem fibra, e que além de não me alimentar, me faz mal. Então eu preciso selecionar o alimento da minha fé. A música que eu escuto, o programa que eu assisto, a roupa que eu visto, a leitura que eu faço. E depois eu preciso dar um passo. Eu preciso abrir minha ação e a graça do Espírito Santo, porque João Batista afirmava: ele é o batizador no Espírito. Eu preciso abrir minha graça do batismo no Espírito, para que, como uma nova efusão, pela unção, pela efusão do Espírito Santo, a minha fé, que foi transformada da fé intelectualizada, infantilizada, individualista, para uma fé séria, uma fé alimentada, agora revestida com a força do alto, ela é transformada num carisma, numa fé expectante, numa fé que me impulsiona, que me faça ver o que ninguém enxerga, que me faça enxergar além do óbvio, que me faça transpor as barreiras e as montanhas, que me alimenta na hora da escassez de comida, que ilumina na hora da escuridão, que me alegra na hora da tristeza, que me ensine a saborear e aprender a tirar coisas boas até das dificuldades, que revista o meu coração de amor quando o mundo está lançando o ódio, que enche o meu coração de alegria quando o mundo está me enchendo de tristeza. Essa fé expectante, essa fé carismática, essa fé que além de acreditar em Deus, sabe que Ele está aqui agora, agindo, que Ele pode agir, que Ele quer agir, e que através de mim, seja de uma palavra, de um gesto, Ele está de fato agindo na transformação lá da minha comunidade, da minha família. Que caminhada eu preciso trilhar? E eu só vou conseguir se de fato eu mantiver os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então ali eu vou encontrar a luz. Ele é a luz, eu sou a luz do mundo. A luz que ilumina todo homem que jaz no caminho no mundo, nas periferias das trevas. Essa luz que vai iluminando e mostrando
Quem sabe é exatamente isso que esteja precisando o meu esposo, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, meu filho, a minha filha. Quem sabe é essa luz que esteja faltando para que a nossa família resolva essa situação tão difícil de desemprego, de desarmonia, de desquite, de divórcio, de drogas. Quem sabe seja essa luz que vai iluminar o caminho da nossa comunidade que está atolada no lodo do desamor, da mentira, do pecado. Hoje, Senhor, com os apóstolos nós pedimos: aumentai a nossa fé. Dá-nos, Senhor, uma fé expectante. Dá-nos, Senhor, uma fé carismática. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, e com Ele pedimos: derrame sobre todos e sobre cada um de nós aqui, e em qualquer lugar desse planeta, nesse instante, o carisma do Espírito Santo, o dom carismático da fé. Nós necessitamos dessa fé carismática, dessa fé que nos impulsiona, dessa fé que alarga os horizontes do nosso coração, dessa fé que é a certeza que nos segura, por pior que seja a onda que venha sobre nós, por mais destruidor que seja o horizonte ao nosso redor. Nós suplicamos, ó Pai, batiza-nos com o dom, o carisma da fé, inunda-nos junto com essa fé que o Senhor um dia já nos deu, junto com a fé que nós recebemos, o dom da fé que nós recebemos e que está em nós, porque os dons de Deus são irrevogáveis, o chamado de Deus e os seus dons são irrevogáveis. Esse dom irrevogável que o Senhor nos deu, que em alguns, Pai, está lá cheio de cinza, escondidinho no recanto de um coração, ou embaixo dos escombros da sujeira que o encardido transformou esse coração. Mas hoje nós pedimos, Pai, o sopro que tira essas cinzas, o sopro que tira esses entulhos, para que venha de novo essa chama que está aqui no nosso coração, que o mundo não conseguiu tirar, que o encardido não conseguiu tirar, Pai. Hoje nós suplicamos, Pai, o sopro do Espírito Santo sobre essa fé que o Senhor nos deu, essa fé teológica, essa graça que nós recebemos, que agora vem um sopro, Pai, que reacenda em nós a chama do seu amor. E com a fé, com o dom da fé, com o carisma da fé, todos os outros dons e carismas que tanto necessitamos de modo tão especial nesse momento que a história humana passa por essas ondas de destruição, ondas de pessimismo, ondas de violência, ondas de pornografia, ondas e ondas de pecado. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós suplicamos, inunda o nosso coração com o dom carismático da fé. Põe a mão no seu coração, meu irmão, minha irmã, e peça sem medo. Peça na certeza de que esse é um dom que o Pai deseja dar. Aqui você não precisa nem dizer: Pai, se for a sua vontade. Não, nós sabemos, Jesus revelou, é a vontade do Pai que cada um de nós tenhamos uma fé expectante, uma fé forte, uma fé carismática. Então peça: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu preciso, eu necessito, eu quero hoje ser batizado no Espírito e receber a graça do carisma da fé. Eu quero esse carisma, eu preciso desse carisma para alargar os horizontes da minha vida, da minha história, da minha comunidade, da minha família. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, inunda a cada um de nós e a todos nós com o dom carismático da fé, que nos faça enxergar, mesmo quando o mundo inteiro parece tentar mostrar, por mais óbvio que seja, mesmo quando as pessoas parecem nos mostrar a obviedade das coisas da vida, nós queremos e precisamos enxergar o que está além. Por isso nós pedimos: inunda o nosso coração, põe em nosso coração hoje o dom carismático da fé. Fica de pé e peça com força. Solte sua voz, você em casa também, você que acompanha pela internet também, pela rádio. Queria mandaria shalamandari kandari kandari alamalai hola malari alari ala hola malari alari kelari ala hola malari era malari
mais forte, com maior necessidade. Peça como quem precisa, com urgência, como quem necessita. Põe a sua mão na cabeça da pessoa que está à sua direita e peça agora a transformação dessa fé intelectualizada, infantilizada, individualizada, individualista, numa fé carismática. Peça agora com a mesma força que você pediu para você. Peça para esse irmão: Pai Santo, Pai querido, Pai amado, reacenda hoje a chama da fé carismática no coração e na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Venha sobre esse meu irmão e sobre essa minha irmã uma porção dobrada do Espírito Santo, a certeza do Espírito Santo, a força renovadora do Espírito Santo, para inundar esse coração com o dom e a graça dessa fé verdadeiramente carismática. Reze também pela pessoa que está à sua esquerda. Dá-nos, ó Pai, a graça de reavivar hoje, nessa manhã, os prodígios de um novo Pentecoste em nossa vida, a partir do reavivamento da nossa fé, da transformação da nossa fé, nessa fé carismática, dom e presente maior do Espírito. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Peça com toda a força do seu coração: batiza-me, batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Nós temos sede. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Solte sua voz. Vem, força, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Peça essa cura. Cura-me, Senhor, no teu Espírito. Meu coração está ferido, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração.